Seja bem-vindo ao canal O Sacerdote. Hoje estamos com uma mensagem em Daniel, capítulo 3, versículo 29 ao 30, que diz o seguinte: Por mim, pois, vem um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Santo, santo e glorioso é o nosso Deus. Uma mensagem fortíssima. Uma mensagem preparada por Deus para uma igreja que espera escutar. Para um povo que espera escutar a sua voz. Que palavras grandiosas, né? Aqui é o decreto do rei Nabucodonosor sobre o Deus de Israel, o Deus que o povo judeu serve, o Deus que eu e você servimos, o Deus em que todas as coisas foram feitas. E aqui está dizendo que ele diz, Nabucodonosor disse, não haja mais blasfêmias contra o Deus de Israel, não haja mais blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque este Deus livra, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, como todos nós sabemos pela história da Bíblia, foi jogado na fornalha de fogo ardente e havia um quarto homem que caminhava com eles no meio do fogo, e eles não se queimaram. Tão grande era o calor daquela fornalha que até as pessoas que foram ordenadas a lançar Sadraque, Mesaque e Abednego fogo ardente morreram juntamente. Porém Sadraque e seus amigos não morreram, para a glória e honra do Senhor. E aqui está escrito nesta palavra que Mesaque, Sadraque e Abednego foram prósperos na Babilônia. Nesta história temos 3 partes envolvidas. Sadraque, Mesaque e Abednego fazem uma parte. Nabucodonosor é a outra parte. E Deus como a outra parte. Temos 3 atuações de Deus, de Nabucodonosor e do povo que escuta ao Senhor. Todos conhecemos essa história, creio. Quem não conhece, leia Daniel. Você vai se surpreender com algumas histórias muito incríveis. Nesta história, o rei Nabucodonosor, como todos nós conhecemos, mandou erguer uma estátua para sua própria glória e ordenou a todos que a adorassem. Mandou o convite, ordene a todos, traga a todos para que adorem essa estátua que mandei erguer para minha glória. Quando tocar os instrumentos, todos têm que se dobrar, se curvar perante esta estátua. Todo aquele que não se curvasse, que não se dobrasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Quando todos esses instrumentos tocaram, lá estavam os 3 de pé. Nesta história, não está escrito assim: Sadraque, Mesaque e Abednego oraram ao Senhor pedindo como iremos proceder. Não fala sobre isso. Não falam que Sadraque, Mesaque e Abednego se dobraram os seus joelhos e falaram com Deus: Senhor, como procederemos nisso? Não diz isso. Diz que os 3 combinaram, os 3 ficaram de pé em meio a todos os outros que se curvavam. Eles tinham em seu coração a promessa, a certeza que Deus os livraria da mão de Nabucodonosor. Eles tinham confiança no seu Deus. Tinham confiança no Deus de Israel. Uma confiança que muitos hoje em dia não têm. Não tem. Eu me pergunto sempre que leio esta história: onde está Daniel? Aonde está Daniel? Eu quero acreditar que ele estava em outro lugar. Eu quero acreditar que ele pediu a Nabucodonosor para se ausentar e ele permitiu. Eu quero acreditar que Daniel não foi um dos que se curvaram à estátua de ouro. Mas eu não sei. A Bíblia não me diz isso. A Bíblia não me diz onde estava Daniel. A Bíblia me diz sobre Sadraque, Mesaque e Abednego que em meio às ameaças não se curvaram. Que em meio a um rei furioso não se curvaram. Que em meio ao caos, em meio a ameaças terríveis, não se curvaram. Uma atitude irrepreensível, uma atitude irredutível de que esta é a nossa decisão. Nós cremos que o nosso Deus pode nos livrar da sua mão, ó rei. Foi isso que disseram eles. Uma atitude que muitos cristãos hoje em dia não têm, porque eles confiavam no Deus de Israel. Eles falaram: não precisamos responder-te, ó rei. Deus pode nos livrar da tua mão. Eles tinham uma confiança inabalável no Deus de Israel, no Deus que eles serviam, no Deus que você e eu servimos. Uma confiança que, se não temos, devemos começar a adquirir.
Porque esta é a parte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Confiaram no Senhor e o Senhor livrou eles da mão de Nabucodonosor e eles foram abençoados e prosperaram. Eu falei que havia 3 partes envolvidas, não é mesmo? Agora falaremos de Deus. Nós vemos aqui o caráter de Deus. Nós vemos aqui a fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àqueles que são fiéis a ele. Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram-se jogar em uma fornalha de fogo ardente, confiando que o Senhor os livraria, confiando que o Senhor não deixaria que tal injustiça acontecessem a eles, pois eles zelavam pela palavra do Senhor e confiavam que, se Ele era o Deus que fez a terra, o céu e o mar, o fogo e tudo que há em cima e embaixo do céu e da terra, até mesmo no inferno, eles criam que Ele os salvaria, porque eles serviam ao Deus maior que há, não há maior que Ele. E Deus honrou a sua fé, honrou a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que criam que só havia um Deus cujo eles abaixariam a sua cabeça. Só havia alguém a qual eles se curvariam. Só havia alguém quem eles proclamariam Senhor sobre si mesmo. Deus de Israel. Jeová é o seu nome. Eles creram e receberam a promessa de Deus. Deus é fiel. Se você crê nele. Tem certeza absoluta que ele agirá. Porque o nosso Senhor não é injusto para os fiéis. Não é injusto com aqueles que creem na palavra dele, que creem na promessa dele. Esta é a parte de Deus. Mas nos perguntamos agora, você tem crido? Você tem crido no Senhor que fez estas maravilhas para Sadraque, para Mesaque, para Abednego, que salvou eles da morte? Você tem crido? Porque aqui diz que a recompensa deles de crerem no Senhor e confiarem e se permanecerem fiel à palavra de Deus, a quem eles servem, eles foram abençoados, eles prosperaram em meio ao caos, eles prosperavam em meio a um povo impuro. Eles se mantiveram santos em meio a ladrões e salteadores, prostitutas e rebeldes. Se manteram perante o Deus como eles eram servos do Senhor. Permaneceram fiéis. E a sua bênção foi que eles prosperaram mesmo em meio a ladrões e salteadores. Eles prosperaram onde ninguém mais prosperaria. Eles prosperaram em meio à adversidade. Hoje em dia não prosperamos tanto. Hoje em dia não temos fé que Deus pode nos livrar mesmo em meio a bandidos, mesmo em meio a confusões, mesmo em meio a uma situação que parece inacreditável e impossível em nossos olhos. Mas este exemplo de fé desta história nos prova que o nosso Deus livra até mesmo de dentro da fornalha ardente de fogo. Livra onde você nem tem capacidade de imaginar. Não só livra como faz prosperar aqueles que confiam nele. Na palavra do Senhor, confie no Senhor e o mais ele acrescentará. Obedeça ao Senhor e o mais ele acrescentará. É exatamente isso. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram o maior exemplo de fé, a obediência. Se eu amarei somente a Deus, nem nada mais acima dele, não me curvarei a ídolos estranhos, como posso curvar a minha cabeça a uma estátua de ouro? Como posso curvar a minha cabeça a uma autoridade vã? Como posso curvar a minha cabeça a ídolos de barro que não se movem? Isto era o que pensava Sadraque, Mesaque e Abednego em seu coração. Creio no Deus da promessa, creio no Deus do impossível. Então, não curvarei a minha cabeça a nenhum outro, pois não há Deus maior. Não há maior que o meu Deus. Então, a ele é toda honra, todo louvor. Então, somente a ele me curvarei. Seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Senhor irá zelar pela sua promessa, irá zelar pela sua palavra. Ele é fiel. Esta é a parte de Deus, ele é fiel em todo o tempo. Nós é que não somos fiéis o suficiente. Nós é quem falhamos em ser fiéis. Nós é quem falhamos. O nosso Deus nunca falhou. Nunca. Sempre fomos nós. Sempre fomos nós. E então, temos a parte de Nabucodonosor, um homem pobre de espírito, um homem que muitos consideram um pecador e de fato não estariam errados. Um homem
considerado o vilão da história de muitos. Adorava ídolos estranhos, mas Nabucodonosor tem um mistério, um segredo. Nabucodonosor, enquanto estava no mundo, enquanto fazia o que queria, foi chamado de servo de Deus. Deus chamou: darei vocês na mão do meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor tem algo que agrada a Deus. Nabucodonosor é irredutível, zela pela sua palavra, tem honra. Deus sempre dá honra a quem tem honra. Nabucodonosor foi chamado servo de Deus, mesmo sendo de outro povo, mesmo sendo um inimigo. É estranho? Não? Mas é incrível ao mesmo tempo. Nabucodonosor amava Daniel, mas nem por isso livrou ele, nem por isso livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor honrava pela sua palavra, ele falou: irei fazer, eu irei fazer. Mas mais que isto, Nabucodonosor reconhecia quem merecia. Nabucodonosor era capaz de reconhecer os próprios erros, coisas que muitos nos dias atuais não conseguem fazer. Reconhecer os próprios erros e dar honra a quem tem honra. Dar destaque a quem merece destaque. Recompensar quem merece recompensa. Um rei, um pecador, um perdido, mas ainda assim chamado servo do Senhor. Quantos tiveram esta honra de ter o próprio Deus o chamando de servo? Porque Nabucodonosor merecia honra. O próprio Deus fala: eu te constituí rei sobre a Babilônia. O trono teu foi eu quem dei. É o Senhor que dá os tronos. É o Senhor que constituía os reis. É o Senhor que constituía as autoridades. Será que temos algo que agrade ao nosso Deus? Será que temos algo que agrade ao Senhor como Nabucodonosor tinha? Provavelmente temos. Tememos o exemplo de Nabucodonosor, mesmo que seja considerado um inimigo seu, um inimigo do povo de Israel. Vamos dar honra a quem merece honra, vamos dar recompensa a quem merece recompensa, vamos aprender a identificar e reconhecer os nossos erros, porque nós temos muitas falhas e temos que trabalhar nelas. Chamado servo do Senhor, Nabucodonosor. Você não quer ser chamado servo do Senhor também? Eu quero. Tenho certeza que você também. E Nabucodonosor tomou a atitude, viu? Concluiu: esse Deus existe, esse Deus é real. Então, ele fez o decreto: não mais blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque este Deus é real, este Deus livre, ele salva. Porque ele sabia reconhecer, muito diferente de muitos outros. Vamos falar mais da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram diretamente o rei da Babilônia e o responderam, com cabeças erguidas, ombros e costas retas. Nabucodonosor é um rei sobre toda a Babilônia. Quem tem coragem de responder um rei? Somente outro rei. Somente outro rei. Você crê que tem autoridade real? Jesus é o rei dos reis. Então, se ele é rei dos reis, quem são os reis que ele rege? Somos você e eu. Somos reis. Só existe rei sobre Jesus. Só existe rei sobre Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram Nabucodonosor com a autoridade real. A autoridade que o Senhor deu para eles. Porque o Senhor não é rei de fracos. O Senhor é rei dos reis. E todos os seus servos são reis. Podemos ser reis de papéis, mas somos reis. Assuma a sua autoridade na sua casa. Assuma a autoridade na sua vida. Deixe de se curvar. Deixe de se curvar aqueles que não agradam ao Senhor. Aqueles que estão somente te levando para o buraco. Deus está construindo um exército, mas é um exército de guerreiros. É um exército de reis e rainhas, porque os filhos deles são reis e rainhas. Podemos governar apenas sobre a nossa vida, mas é uma vida que Deus nos deu para governar. Deus nos constitui rei, Ele vai nos fazer reis, essa é a promessa. A promessa no Apocalipse é: farei reis e sacerdotes na minha casa, porque o Senhor é um Senhor de reis. Ele fala: lhe darei coroas. Não é isto? Coroas são para quem? Para quem são reis. Por enquanto podemos até ser príncipes e princesas,
Mas a autoridade que Deus tem para mim e para você é de rei. Então assuma o seu reinado. Enfrente o seu inimigo como o rei que você é. Enfrente as circunstâncias como a autoridade que Deus lhe deu. Pare de se esconder como covarde. Sadraque, Mesaque e Abednego como os reis que o Senhor permitiu que eles fossem. Enfrentaram a Nabucodonosor e saíram vitoriosos e abençoados e reconhecidos como servos de Deus. Sabem, não existe muito mais na história de Daniel falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não é necessário. Não é necessário. Você conhece eles por esta passagem. Você sabe a vida inteira de Sadraque e Mesaque só por esta passagem. Que todos os problemas eles enfrentaram de frente. Que todos os problemas eles confiaram a Deus e eles sempre foram vitoriosos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Há poucas falhas para se encontrar neles. Temos histórias tão compridas e fins de muitos reis, rainhas. Salomão, um rei que começou bem, muito bem, mas sabemos o seu final. Mas aqui não diz o final de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque não temos nada a aprender com isso. Porque tudo que tínhamos que aprender com eles, já aprendemos nesta simples passagem. Porque é o lugar onde mostra mais o seu caráter. O caráter de confiar em Deus. Não precisamos saber mais. Porque eles confiavam no Senhor e isso se repete provavelmente em toda a sua história. Até o fim, na sua morte, provavelmente todos os seus problemas foram entregues diretamente na mão do Senhor e eles foram vitoriosos. Então cabemos a você e eu sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabermos confiar no nosso Deus e ouvir, porque o mais Ele acrescentará. O mais o Senhor fará. Não há por que temer a morte. Se o nosso Deus é o Deus da vida e pode livrar da morte, Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram, porque o Senhor tinha um propósito: mostrar para todo aquele povo que somente Deus é Deus. Ele salva, livra e liberta. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter morrido naquele momento. E eles teriam batido diretamente no céu. Porque o Senhor recompensa aqueles que o servem. Sabe? Não tema aquilo que pode matar o físico, e sim aquilo que pode matar a sua alma. Ouvi estas sábias palavras uma vez. Sadraque e Mesaque não morreram naquele dia, mas eles poderiam ter morrido. Mas a sua alma, com certeza, se encontraria nos mais altos céus, em paz, no lugar onde não há dor, não há choro, não há morte e sofrimento. Felizes eles seriam, mas o Senhor tinha algo para mostrar, algo para falar, algo para provar, por meio da vida deles. Queremos nós que Deus também tenha algo para falar com a nossa vida. Sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, confiemos no Senhor, porque nós conhecemos o caráter do nosso Deus e Ele é fiel em todo o tempo. Sejamos como Nabucodonosor, que sabia reconhecer os seus erros, sabia dar honra a quem tem honra. Mas não sejamos como Nabucodonosor, nossos pecados, em querer adorar deuses de barro. Adoremos somente o Deus real e verdadeiro e fiel. Temos muito a aprender com Daniel, temos muito a aprender com Sadraque, temos muito a aprender com Mesaque e Abednego. Temos muito a aprender com Nabucodonosor e todos os heróis e servos do Senhor na Bíblia, porque todos nós temos uma qualidade. Temos que aprender uns com os outros, temos que entender uns com os outros, que sozinho uma andorinha não faz verão, uma gota de água não faz chuva. Por isso os servos do Senhor têm a igreja, por isso os servos do Senhor são um povo, nunca um só, nunca um só. É difícil a caminhada, mas se aprendermos um com os outros as nossas melhores qualidades, com certeza conseguiremos chegar no céu. Dá honra a quem tem honra, aprenda a entender onde estão os seus erros e admiti-los e consertá-los. Seja fiel e irredutível em suas decisões. Confia em Deus. Escute o que Ele tem a dizer. Não pense. Haja sabendo que o Senhor é fiel em todo tempo. E esta foi a mensagem até aqui. Que o Senhor venha a falar em vossos corações cada dia mais e mais. Amém.